Olá a todos, bem-vindos de volta ao Bookcast. Hoje vamos mergulhar em um livro que tem dado o que falar. Letras e Números, de Zachary K. Hubbard, para me ajudar a desvendar os mistérios da geometria. Estão aqui comigo a Vanessa, Olá. especialista em tradições esotéricas. Olá a todos. Tudo bem, Vanessa? Isso tudo, Thalira. Pronta para essa imersão. A geometria, para quem nunca ouviu falar, é um sistema que atribui valores numéricos a letras e palavras. Para quem sabe, revelar significados ocultos. Interessante. O que acha disso, Vanessa? Obrigada. Parece numerologia. Que uma pergunta interessante, Júlio. A geometria tem similaridades com a numerologia, mas vai além de uma simples análise de números. Certo. Ela busca conexões profundas entre a linguagem, os números e a realidade, usando métodos específicos de cálculo para decodificar mensagens ocultas. Entendi. Hubbard, por exemplo, foca na geometria inglesa, explorando as suas possíveis conexões com eventos históricos, religiões e até a cultura pop. E logo de cara ele destaca a importância do número 26, o número de letras do alfabeto inglês e sua ligação com a antiga Babilônia e a Cabala. Interessante. Por que essa fixação do 26? Me explica isso, Vanessa. Entender o 26 é fundamental para a geometria inglesa, segundo Hubbard. Certo. Ele acredita que essa conexão remonta à Babilônia, Sim. considerado o berço da civilização, e onde o primeiro alfabeto surgiu. O número 26 representaria a totalidade do alfabeto e, portanto, a totalidade da linguagem e da realidade. Essa ideia teria se espalhado por diversas culturas, influenciando até a Cabala. Fascinante. Mas como a gente aplica essa geometria na prática? Boa pergunta. Hubbard usa algum método especial para fazer os cálculos? Ele usa, sim, Júlio. Liga. Hubbard apresenta diferentes cifras, cada uma com suas peculiaridades e propósitos. A cifra ordinal, por exemplo, Sim. atribui a cada letra seu valor numérico correspondente à sua posição no alfabeto. A1, B2, C3, 3 e assim por diante. Entendi. Já a cifra e redução somos os valores numéricos de cada letra de uma palavra, até obtermos um único dígito. Entendi como mais. Deixa eu ver se entendi. Se ao lago... Se usarmos a cifra ordinal para a palavra amor, teremos A1, M30 ou 15, R18. Isso. Somando tudo dá 47. Exatamente, acertei. Você entendeu direitinho? Eba. Já na redução, somaríamos os dígitos de 47, Sim. resultando em 11. Certo. Se reduzido novamente, fica 2. Interessante. Mas o que me intriga é como Hubbard usa a geometria para analisar eventos históricos, como o assassinato do JFK e o 11 de setembro. Ele realmente acredita que esses eventos foram orquestrados usando códigos como a geometria. Ele levanta essa possibilidade, Júlio. Hubbard apresenta diversos exemplos de como a geometria se encaixa em datas, nomes e eventos históricos. Certo. Usando esses cálculos para traçar paralelos e encontrar padrões. Mas espere um pouco, Vanessa. Sim! Isso não me parece um pouco forçado. Quer dizer, você pode manipular os números para provar qualquer coisa. Você tem razão em questionar, Júlia. É preciso ter cautela e não tomar as afirmações de Hubbard como verdades absolutas. Certo. A geometria pode ser uma ferramenta poderosa de análise, Sim. mas também pode ser usada para confirmar vieses e criar falsas conexões. Entendi. O importante é ter uma visão crítica, Sim. pesquisar a fundo e verificar as fontes. Concordo plenamente. Então. Ele também fala sobre a geometria na religião, principalmente no cristianismo, interpretando versículos da Bíblia com base nesses cálculos. O que você acha disso? Ele explora a geometria como uma ferramenta para aprofundar o entendimento de textos religiosos, buscando padrões numéricos e significados ocultos em passagens bíblicas, principalmente no Gênesis. Sim. É uma interpretação que pode ser interessante para gerar reflexões e novas perspectivas, Certo? mas, como sempre, exige cuidado para não cair em interpretações tendenciosas. É verdade. E Hubbard não para por aí, né? Não, né? Ele vai além, Sim. encontra a geometria na cultura pop, filmes, músicas, esportes. Parece que esse código está em todo lugar. Exatamente, Júlia. Hubbard argumenta que a geometria está presente em diversas formas de expressão, Nossa. consciente ou inconscientemente. Caramba.
Ele até sugere que essa ferramenta pode ser usada para manipulação simbólica, Sério. influenciando nosso comportamento e crenças. E qual seria o objetivo dessa suposta manipulação? Ele acredita que grupos poderosos, como sociedades secretas, usam a gematria para codificar mensagens e influenciar eventos globais, controlando a narrativa e moldando a realidade, Caramba. de acordo com seus interesses. Então, segundo Hubbard, a gente está vivendo em uma Matrix da vida real. É o que ele sugere. Explica melhor essa ideia de que o mundo é um palco, Vanessa. Hubbard argumenta que o mundo não é tão aleatório quanto parece e que eventos importantes, como guerras, crises e eleições, são cuidadosamente planejados e executados por grupos ocultos que dominam a gematria e outras formas de conhecimento secreto. Sim. Ele usa a metáfora do palco para ilustrar a ideia de que tudo é uma grande encenação, Entendi. com atores, roteiros e diretores nos bastidores. Essa ideia é, no mínimo, perturbadora. O que a gente pode tirar de tudo isso? É bastante coisa para pensar, né? Qual a grande mensagem de Letras e Números? Acho que o grande mérito de Hubbard é nos incentivar a questionar a realidade, a buscar padrões e conexões Sim. que muitas vezes passam despercebidos. Certa gematria, gostemos ou não dela, nos convida a pensar de forma diferente, a enxergar o mundo com outros olhos. Verdade. Mas é crucial ter em mente que o livro apresenta uma perspectiva específica e cabe a cada um de nós analisar as informações, pesquisar e tirar nossas próprias conclusões. Concordo plenamente. Letras e Números é um livro que nos tira da zona de conforto Com certeza. e nos coloca para pensar. Sim. E essa é a beleza da leitura, né? Abrir a mente para novas ideias e perspectivas. Sem dúvida. Mas antes de nos aprofundarmos ainda mais nessa toca de coelho, vamos dar uma pausa para respirar e voltar na segunda parte do nosso mergulho em Letras e Números. Beta. Até já. Até já. E voltando a essa ideia de manipulação, Júlio Hubbard dedica um bom espaço do livro para falar sobre a gematria em eventos esportivos. Você se lembra disso? Sim. Ele fala sobre resultados manipulados atletas escolhidos a dedo para certos eventos. Ele chega a dizer que até o Super Bowl é roteirizado. Me deu até medo de assistir ao próximo jogo. Ele usa a gematria para analisar datas, nomes de jogadores placares buscando padrões que indiquem uma possível manipulação por trás dos resultados e não se limita ao futebol americano. Examina outros esportes como basquete, beisebol e até hóquei. Esses exemplos que ele dá sobre atletas que morreram jovens em circunstâncias misteriosas e cujos detalhes da vida se encaixam na gematria são de arrepiar. É importante ter em mente que Hubbard está apresentando uma perspectiva, uma interpretação da realidade. Cabe a cada um de nós analisar as informações e tirar nossas próprias conclusões. Mas, sem dúvida, ele nos leva a questionar se o que vemos nas telas é realmente genuíno ou se há algo mais por trás do espetáculo. Afinal, o esporte é um grande negócio com interesses políticos e econômicos em jogo. E por falar em espetáculo, chegamos ao ponto crucial do livro. A ideia de que o mundo é um palco. Hubbard defende que tudo é orquestrado por entidades poderosas que usam a gematria e outros códigos para manipular a realidade. Mas quem seriam essas entidades? Ilumine-me, Vanessa. Ele aponta para grupos como a Maçonaria Ordem Rosa Cruz e os Illuminati Sociedades Secretas que, segundo ele, detêm o conhecimento da gematria e a usam para influenciar eventos globais, moldando a política, a economia e a cultura. Ele até menciona os jesuítas e a Igreja Católica, né? Diz que eles também estão envolvidos nesse esquema. Sim, ele menciona, Hubbard argumenta que essas instituições têm uma longa história de envolvimento com o ocultismo e que a gematria faz parte de seus ensinamentos secretos usados para controlar as massas através da religião. Caramba, se estiver certo, a gente está vivendo em uma Matrix da vida real. Mas como a gente escapa dessa Matrix? Tem alguma pílula vermelha que a gente possa tomar? A pílula vermelha, nesse caso, seria o conhecimento. Hubbard argumenta que, ao compreender a gematria e outros códigos, podemos decifrar os sinais, identificar os padrões da manipulação e nos libertar dela. Mas aprender gematria não é fácil, né? Parece bem complexo. Como você se tornou especialista nesse assunto, Vanessa? A gematria exige estudo, dedicação e uma mente aberta. É um processo de aprendizado constante de descoberta e interpretação. Mas como tudo na vida, com esforço e persistência, podemos desvendar os seus segredos e usá-los para entender melhor o mundo ao nosso redor. Mas e aí o que a gente faz com essa informação? Se realmente existe essa manipulação toda, como a gente pode combatê-la? Se o mundo é um palco, qual o nosso papel nessa peça? A primeira arma é a consciência. Ao reconhecer os padrões, os códigos e os símbolos, podemos identificar as tentativas de manipulação e nos proteger delas. Precisamos questionar as informações que recebemos, buscar diferentes perspectivas e formar nossas próprias opiniões. E além da consciência, o que mais podemos fazer? Não podemos ficar só na defensiva, né? A segunda arma é a informação.
Precisamos pesquisar, questionar e compartilhar o que descobrimos. Quanto mais pessoas estiverem conscientes da manipulação, mais difícil será para os manipuladores controlarem a narrativa. É como acender uma luz na escuridão, desvendando segredos e expondo a verdade. É como se a gente tivesse um jogo de xadrez cósmico, né? Precisamos aprender as regras para poder jogar. Mas quem está jogando contra quem? E qual o objetivo do jogo? Exatamente, Julio. E nesse jogo, o conhecimento é a nossa peça mais poderosa. Hubbard nos convida a usar a geometria não apenas para decifrar o mundo, mas também para nos libertarmos da manipulação. Ele nos instiga a questionar a realidade, a buscar a verdade e a assumir o controle do nosso destino. Ele nos coloca no centro do palco, né? Mas e se a gente não quiser atuar? E se a gente quiser mudar o roteiro da peça? Aí entra o livre-arbítrio e a capacidade de escolher o nosso caminho, de criar nossa própria realidade. Hubbard nos lembra que mesmo em um mundo aparentemente controlado por forças ocultas, temos o poder de fazer escolhas, de agir e de influenciar o curso dos acontecimentos. Mas como saber se as nossas escolhas são realmente nossas ou se estamos sendo manipulados? Essa é a grande questão, Júlio. A linha entre o livre-arbítrio e a manipulação pode ser tênue. Mas ao desenvolvermos a consciência, ao buscarmos o conhecimento e ao exercitarmos o pensamento crítico, aumentamos a nossa capacidade de discernimento e de escolha. Então, o primeiro passo para escapar da Matrix é questionar a própria Matrix. Exatamente, questionar, pesquisar, analisar. E, acima de tudo, não aceitar nada com verdade absoluta. Hubbard nos convida a sermos protagonistas da nossa própria história, a construirmos o nosso próprio significado em um mundo repleto de símbolos, códigos e mensagens ocultas. Ó, Vanessa, Letras e Números é um livro que nos deixa com mais perguntas do que respostas, mas que abre a mente para um novo mundo de possibilidades. Me sinto como se tivesse acabado de acordar de um sono profundo. É essa sensação que a geometria pode provocar, Júlio. Um despertar para a complexidade da realidade, para a existência de camadas de significado que vão além da superfície. Mas antes de nos perdermos nesse labirinto de ideias, que tal darmos uma pausa para absorver tudo isso e voltar para a parte final do nosso debate? Perfeito, Vanessa. A gente volta já já para desvendar os últimos mistérios de letras e números até daqui a pouco. E estamos de volta para a última parte do nosso mergulho em letras e números. Depois de tudo que discutimos, Vanessa, fica a pergunta. O que fazer com essa geometria? É só um sistema de códigos e coincidências numéricas? Ou ela realmente tem o poder de influenciar nossas vidas? Essa é a grande questão que Hubbard nos deixa, Júlio. Ele acredita que a geometria é uma chave para entendermos a estrutura oculta do mundo, uma espécie de linguagem secreta que molda eventos e destinos. Ele sugere que, ao dominarmos esse sistema, podemos não apenas interpretar os acontecimentos, mas até mesmo antecipar tendências. Antecipar tendências, tipo prever o futuro. Parece um pouco exagerado, não acha? Não exatamente prever o futuro. Júlio Hubbard fala mais em identificar padrões, em ler as entrelinhas da realidade através dos números. Se eventos históricos, a cultura pop e até os esportes seguem essa lógica oculta, poderíamos, em teoria, decodificar esses padrões para entender melhor o presente e o futuro. Mas e se tudo não passar de coincidência? Será que não estamos dando muita importância para esses números? Afinal, o acaso existe, né? É claro que o acaso existe, Júlio. Mas Hubbard nos incentiva a questionar, a não descartar nenhuma possibilidade. Afinal, o que é coincidência para uns pode ser sincronicidade para outros. E se esses padrões numéricos realmente apontam para uma ordem oculta, uma inteligência por trás dos acontecimentos, essa é a provocação que ele nos deixa. Entendo. Mas se a geometria é essa ferramenta poderosa, por que ela não é mais conhecida? Porque só alguns grupos seletos têm acesso a esse conhecimento. Por que Hubbard decidiu revelar esses segredos? Essa é outra questão interessante. Hubbard argumenta que esse conhecimento é mantido em segredo para que apenas uma elite possa usá-lo para seus próprios fins. O controle, segundo ele, depende da ignorância das massas. Ao revelar a geometria, ele estaria tentando despertar as pessoas para essa manipulação, dando-lhes as ferramentas para questionar a realidade e lutar contra esse controle. É como se a gente tivesse um jogo de cartas marcado sem saber quais cartas o adversário está segurando. E Hubbard tivesse nos dado o manual de instruções do jogo. Exatamente. A geometria seria esse manual revelando as estratégias ocultas, os códigos por trás da realidade. Mas a decisão de jogar ou não, de usar esse conhecimento para se libertar da manipulação, cabe a cada um de nós. Mas como virar o jogo a nosso favor? Se o mundo é um palco, estamos sendo manipulados por forças ocultas, o que podemos fazer? Simplesmente assistir ao espetáculo. A primeira arma, como já falamos, é a consciência. Ao reconhecer os padrões, os códigos e os símbolos, podemos identificar as tentativas de manipulação e nos proteger delas. A segunda arma é a informação. Pesquisar, questionar, compartilhar o que descobrimos. Quanto mais pessoas conhecerem as regras do jogo, menos poder os manipuladores terão. É como se a gente estivesse hackeando a Matrix, usando o próprio código contra o sistema. Mas e se despertar, levar um caos ainda maior? E se a verdade for insuportável para a maioria das pessoas?
Esta é uma questão complexa, Júlio. A verdade pode ser libertadora, mas também pode ser perturbadora. Hubbard nos convida a trilhar esse caminho em busca da verdade, por mais difícil que ela seja. Mas ele também nos alerta para os perigos da manipulação, para a necessidade de usarmos esse conhecimento com responsabilidade. Então, no final das contas, letras e números é um chamado à ação, um convite para despertarmos para a realidade, para assumirmos o controle do nosso destino. Sem dúvida. Júlio Hubbard nos desafia a pensar por nós mesmos, a questionar o que nos é apresentado, a buscar a verdade, por mais complexa ou perturbadora que ela possa ser. Ele nos lembra que, mesmo em um mundo aparentemente controlado por forças ocultas, temos o poder de fazer escolhas, de agir e de influenciar o curso dos acontecimentos. A geometria para ele é uma ferramenta de libertação, um mapa para navegarmos nesse mar de símbolos e significados ocultos. Letras e números. É um livro que nos tira da zona de conforto e nos coloca para pensar, nos faz questionar tudo o que achávamos que sabíamos. E essa é a beleza da leitura da Vanessa. Abrir a mente para novas ideias e perspectivas, por mais desafiadoras que elas sejam. Com certeza, Júlio. E como diria Hubbard, a verdade está lá fora esperando para ser descoberta. Cabe a cada um de nós buscá-la, interpretá-la e usá-la para construir um futuro mais consciente e autêntico. E você que está nos ouvindo, o que acha de tudo isso? Acredita que a geometria é real? Que o mundo é manipulado por códigos secretos? Compartilhe suas ideias com a gente nas redes sociais e não se esqueça de conferir os outros episódios do Bookcast, onde exploramos as ideias mais fascinantes e polêmicas do mundo da leitura. Até a próxima!